Saudamos a todos nessa noite, rogando a Jesus, nosso Mestre, que continue a nos envolver com a sua paz. Nessa noite, teremos a oportunidade de estudar juntos o tema O que é o Espiritismo, sem a pretensão de esgotar o assunto. Assim possamos, nesses próximos minutos, aproveitar para renovar os nossos pensamentos e a nossa disposição para a prática do bem, na nossa melhoria íntima, como nos lembrou Benhur na prece, para que nós possamos compreender melhor as leis divinas e procurar alinhar cada vez mais os nossos pensamentos e os nossos atos a essas sábias leis. Então, voltando ao nosso tema, o que é o Espiritismo? Quantos de nós já nos fizemos essa pergunta? Toda vez que alguém chega aqui em nossa casa e abre a porta, dando uma espiadinha aqui para dentro, querendo saber o que se faz aqui num centro espírita, também está se fazendo essa pergunta. Por que nós estamos aqui? O que nós buscamos? O que o Espiritismo pode nos oferecer e como? Hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar sobre o que é o Espiritismo e naturalmente nós vamos falar também um pouco a respeito do que não é Espiritismo. E todos nós que já nos declaramos espíritas em algum meio que seja diverso desse nosso ambiente aqui de estudo, já deve ter ouvido perguntas do tipo: mas vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam em Jesus? Vocês leem a Bíblia? Vocês adivinham o futuro ou praticam algum tipo de bruxaria? E o primeiro ponto que precisa ficar esclarecido e pacífico é que todo espírita é cristão. E por que nós dizemos isso? Então nós vamos buscar lá no Novo Testamento, no Evangelho, que foi registrado por João, uma passagem no seu capítulo 14, no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Jesus que nos disse essas palavras. E aí nós lembramos que o Espiritismo, também chamado de doutrina espírita, ou ainda doutrina dos espíritos, é esse Consolador prometido por Jesus, que para poder ficar sempre conosco, não podia ser um espírito encarnado. Porque se fosse como nós, espírito encarnado, em algum momento ele deveria continuar a sua evolução e não poderia então ficar conosco. Mas a doutrina espírita, que é esse conjunto de ideias, de leis, que nos aponta uma consequência lógica e coerente, essa ideia, de Deus, um Pai amoroso que Jesus nos trouxe, esse sim, a doutrina pode ficar conosco para sempre. O Espiritismo, então, ele nos relembra o Evangelho de Jesus e nos possibilita um entendimento mais amplo de seus ensinamentos, porque consideramos a existência de um plano espiritual povoado de espíritos que nada mais são do que nós mesmos sem esse corpo físico. Antes, porém, de nós chegarmos aos pontos principais da doutrina espírita, convém nós estudarmos um pouco sobre as definições apresentadas pelo próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, sobre essa doutrina. E nós vamos utilizar exatamente esse livro, O que é o Espiritismo. Nesse livro, lá no seu preâmbulo, que é a sua parte inicial, Allan Kardec nos diz que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Aqui nós já observamos dois aspectos da doutrina espírita. O primeiro de ciência e o segundo de filosofia. Continua o codificador. Como ciência prática, consiste nas relações que podem estabelecer entre nós e os espíritos. E aí nós pensamos, que tipo de comunicação é essa que pode existir? Que tipo de intercâmbio é esse? Ora, se nós, enquanto encarnados, temos vários tipos de comunicação entre nós podemos lembrar a comunicação verbal, a comunicação não verbal, que é aquela que utiliza os gestos, por exemplo, a comunicação utilizando diversos aparelhos. Nós lembramos, o telefone, o celular, o computador, o correio. Por que não haveria, então, diversos tipos de comunicação com os espíritos? E prosseguindo, o que nos diz Kardec? Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. E aqui, quando nós pensamos na filosofia, nós lembramos, se nós nos comunicamos com algum espírito, se nós soubemos como foi a sua vida na Terra, por exemplo, nós podemos observar as consequências dos seus atos. Se ele praticou o mal, como é que ele se sente agora? E se ele praticou o bem, qual é a sua condição? Como é que ele vê o futuro? E principalmente, o que isso traz de ensinamentos para nós que ainda estamos a caminho? Assim, o Espiritismo ele apresenta um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Importante agora a gente entender um pouco mais a respeito do que quer dizer essas palavras, ciência, filosofia e religião. E para isso nós recorremos aos dicionários.
O primeiro termo é ciência. No dicionário, então, está escrito assim, que é um conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, historicamente acumulados, dotados de universalidade e objetividade, que permitem sua transmissão, e estruturados com métodos, teorias e linguagens próprias. E a definição prossegue. Mas o que nós precisamos entender desse termo é que ciência é o conhecimento que nós temos a respeito de algo. Em nossa vida cotidiana, nós vemos, por exemplo, que para exercer algum ofício, é preciso que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos uma ciência em relação àquela atividade. A gente, por exemplo, não pode sair por aí pegando uma solda e fazendo solda sem saber o que está fazendo, né? Pois há toda uma técnica envolvida nessa atividade, não só na atividade em si, mas nos requisitos de segurança que devem ser considerados a respeito do ambiente, das outras pessoas que estão no entorno, dos equipamentos que são necessários. Até se nós imaginarmos alguma atividade mais simples, como por exemplo fazer um bolo. Não adianta a gente pegar todos os ingredientes, misturar e colocar no forno. Também precisa de uma ciência, tem uma sequência lógica mais apropriada para que a gente possa misturar esses ingredientes. Esses ingredientes têm que ser selecionados, os equipamentos que nós vamos utilizar devem ser adequados. Então, assim, da mesma maneira, o contato com os espíritos ele não deve ser feito sem preparo. Não quer dizer que haja mistérios, mas é simplesmente ciência, como nessa e em outras atividades que exemplificamos. É necessário que a gente estude e se prepare. Ainda mais porque nós não estamos lidando com coisas, como nós sugerimos aqui nos exemplos, né, como a solda ou o bolo, mas sim com inteligências, que têm sentimentos e principalmente que merecem respeito, como nós. O próximo termo é filosofia, vem do grego. Filo, quer dizer amor, e sofia, sabedoria. Juntando os dois, vem a filosofia, que é o amor à sabedoria. E no dicionário nós encontramos que é o estudo dos problemas de caráter mais geral e conceitual, que afetam o nosso pensamento científico, religioso, artístico e cotidiano, para os quais não há respostas científicas. Então nós vemos que a filosofia é o exercício de pensar. Quando nós começamos a pensar a respeito de quem nós somos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. E o terceiro aspecto é a religião, que é uma palavra de origem latina, religare, ligar, porque a religião tem como base os laços que unem o homem a Deus. Nós voltaremos a esse aspecto mais adiante durante a apresentação. Prosseguindo, nós consideramos uma definição mais sucinta que Kardec apresenta também no preâmbulo dessa obra, que é o Espiritismo. Boa noite. Nós vimos no início da expositiva que no livro O que é o Espiritismo, Kardec já tinha começado a fazer uma explicação a respeito do que é a doutrina espírita, né? Em seguida, ainda no preâmbulo, quer dizer, no início do livro, O que é o Espiritismo, ele busca defini-lo. Então ele diz, podemos definir o Espiritismo assim. Aí ele diz, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Vamos dar agora uma geral nesse conceito aqui. Espiritismo é uma ciência. Por que uma ciência? O próprio Allan Kardec nos explica, por exemplo, no livro Obras Póstumas, que ele trabalhou observando os fatos, comparando os resultados para verificar a sua repetitibilidade, registrando esses resultados e deduzindo as consequências. Isso é método científico. Então ele não ficou simplesmente observando, olhando as manifestações de espíritos sobre o mundo corpóreo. Ele analisou de uma forma organizada, de uma forma metódica. Por isso, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza dos espíritos. A nossa natureza é extracorpórea. Nós não somos um corpo físico, nós somos espíritos utilizando um corpo físico como um instrumento do nosso aperfeiçoamento. Nós existíamos antes dessa encarnação, antes de usar esse corpo físico, e vamos continuar existindo e nos aperfeiçoando quando nós precisarmos nos desligar desse corpo. Então a nossa natureza é extracorpórea. Isso também a doutrina espírita estuda. O Espiritismo também estuda a origem dos espíritos. Qual é a nossa origem? A origem de todos é a mesma. É o nosso Criador, é Deus. Todos nós somos criados por Deus e vamos evoluir através do nosso esforço no bem. Deus poderia ter nos criado perfeitos, anjinhos já impecáveis? Se Ele é onipotente, Ele tem todo o poder? Certamente que sim. Acontece que Ele também tem todo o poder e toda a sabedoria.
E todo o universo, como princípio material, assim como nós, como princípio espiritual, nascemos de um estado de simplicidade que, pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, vamos atingindo a perfeição. Se nós acreditamos que Deus é infinitamente justo e bom, então podemos também acreditar que essa forma da criação, partindo de um estado de simplicidade para um estado de perfeição pela nossa conquista própria, é também uma boa abordagem. Foi uma criação perfeita. Se nós entendemos que Deus é perfeito, que essa é a base da doutrina espírita, né? Acreditar que Deus é infinitamente justo e bom e perfeito em tudo, né? O Espiritismo também estuda, além da origem, o destino dos espíritos. Qual é o destino de todos nós? Independente de qualquer pessoa, todos nós somos fadados à perfeição. E mais ainda, a nos aperfeiçoarmos indefinidamente. Quer dizer, nunca vai existir tédio em momento algum das nossas vidas. A cada momento, sempre temos muito a aprender e muito a adquirir de conhecimento moral e também intelectual. Nunca vamos chegar a um patamar, agora eu sei tudo. Quando a gente sabe tudo de alguma coisa, então vai abrir um outro universo de conhecimento moral e intelectual para nós. O que é uma ótima notícia, né? Não vamos ficar, num dado momento, atingindo uma vida de simplesmente adoração celestial, olhando para Deus e sem fazer nada. Quanto mais evoluídos nós estivermos, mais nós vamos poder trabalhar pelo nosso próximo e mais isso vai nos dar alegria e satisfação. Esse é o destino de todos nós. O Espiritismo também estuda as relações com o mundo corpóreo. Como acontecem essas relações? Basicamente, duas formas, né? Uma delas, os processos reencarnatórios, que é quando um espírito volta a interagir em um corpo físico para fazer como se fosse uma prova sem consulta. A gente, no plano espiritual, aprende uma série de lições, e aqui também encarnados, né? Mas propõe uma série de missões a cumprir aqui, vem aqui e faz essa prova sem consulta. As pessoas com maior mediunidade ostensiva também não recebem cola nessa prova que eles passam aqui. Todos nós temos que, pelo nosso mérito, pela nossa conquista, vencer essas provas, aprender, evoluir isso indefinidamente, né? Quando nós tivermos todas as lições aqui da Terra aprendidas, muito bem, aí nós vamos poder ir para mundos mais adiantados e aprender lições mais adiantadas. Mas primeiro precisamos aprender, em essência, o amor, né? Enquanto a gente fica magoado com alguém, chateado, revoltado com alguém, isso já é um indício que ainda temos muito a aprender. Então, fica esse convite, né, da nossa evolução indefinida e através de processos reencarnatórios, temos muito ainda a aprender aqui na Terra. Além da reencarnação, a interação entre diferentes planos da existência, que é a mediunidade. Por exemplo, um espírito desencarnado trazer uma mensagem até nós, utilizando uma pessoa, um espírito encarnado, para encaminhar, para transmitir essa mensagem a todos nós. Então, essa é a definição que Allan Kardec traz sobre a doutrina espírita no livro O que é o Espiritismo. Uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. E também trata das relações entre eles com o mundo corpóreo. O Espiritismo busca unificar ciência e religião. Há uns poucos séculos atrás, ciência e religião meio que se divorciaram, né? A ciência trata do que é tangível, quer dizer, do que nós podemos pegar, tocar ou medir com algum instrumento, e a religião trata do que não pode ser tocado. Só que essa abordagem separatista não favorece a nossa própria evolução, porque nós estamos aqui na Terra para evoluir moralmente e intelectualmente. Para isso, a ciência nos ajuda na evolução intelectual e a religião na evolução moral. Nós temos que evoluir integralmente. Por isso, a doutrina espírita busca unir ciência e religião. Muita gente ainda diz que ciência é o oposto da religião e vice-versa. Todo esse tipo de posicionamento nos retarda na nossa evolução. Nós temos que evoluir em conhecimento e em moral, para conseguirmos aprender todas as lições que a Terra nos oferece. Kardec nos comenta a respeito disso no item 59 de O Livro dos Espíritos. Não é propriamente uma pergunta, mas são considerações dele. Dizendo assim, considerações e concordâncias bíblicas concernentes, ou seja, relativas à criação. Kardec diz: as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Porque se a gente fica só desenvolvendo o lado científico, sem entender que existe um Deus infinitamente perfeito que criou tudo isso,
e nos percebendo integrados a esse universo, nós vamos começar a caminhar para esse lado aqui do ceticismo. O que é ceticismo? É uma condição de não acreditar em nada, uma condição de dúvida, de descrédito total. Qual o risco disso? A que leva o ceticismo? Vamos dar uma olhada na questão 943 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é assim: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis, ou seja, motivos razoáveis, se apodera de certos indivíduos? A resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Vamos dar uma analisada. Ociosidade tem relação com a gente não fazer nada. Muito diferente de repouso, muito diferente de lazer. Os períodos de repouso devem sim fazer parte de qualquer atividade útil que nós façamos. Precisamos descansar para ser mais produtivos. O que nós estamos falando aqui é da ociosidade, tendo condição de fazer muito pelo nosso semelhante e não fazer. Ficar encostado, não quero fazer nada. A ociosidade vai nos levar a perder um pouco do sentido na vida. Não tem nada para fazer, então a vida significa pouco. Basta a gente dar uma olhadinha à nossa volta, num raio de 100 metros aqui, de qualquer lugar que a gente esteja, nós vamos encontrar dúzias, dezenas, centenas, milhares de pessoas precisando da nossa ajuda, do nosso conhecimento intelectual, da nossa habilidade interpessoal, de uma palavra de apoio. Todos nós, sem gastar um centavo, se nós olharmos à nossa volta, nunca vamos ter preocupação com ociosidade. Precisamos descansar, repousar, mas sempre temos muito a fazer. Então a ociosidade é voluntária, né? A gente pode e deve combater esse tipo de posicionamento. Falta de fé. A fé que o Espiritismo nos ensina é uma fé raciocinada, uma fé que nos permite ter convicção e não simplesmente engolir algum ensinamento. Nós vamos, à medida que aperfeiçoamos o estudo da doutrina espírita, nós criamos convicção de que é absolutamente lógico que a vida de nós como espíritos é parte da criação de Deus. E assim como o universo está há milhões de anos, bilhões de anos evoluindo, também nós estamos. Não vamos ter somente um período de vida corpórea, porque tem muita coisa para aprender, muito a evoluir, e nem a pessoa com a maior longevidade vai conseguir aprender isso tudo. Então, a fé que o Espiritismo nos ensina é uma fé raciocinada, não uma fé imposta. E a saciedade tem muita relação com o materialismo isso, né? Já adquiri tudo que eu quero de bens materiais, não tem mais nada para conquistar. Se nós entendermos que nós estamos há milhares de anos evoluindo e ainda temos milhões de anos de conquistas morais e intelectuais, nunca nós vamos conseguir entender que temos saciedade. Aprendi tudo que eu queria. Vamos sempre perseguir, no bom sentido, né? Buscar aprender e evoluir cada vez mais. E é um processo que nunca se finda. Quer dizer, esses três pensamentos de ociosidade, falta de fé e saciedade, se nós absorvermos integralmente os conceitos que a doutrina espírita nos traz, que são leis naturais, leis morais, nós não conseguimos abraçar essas ideias e o desgosto da vida não vai simplesmente fazer sentido. O ceticismo pode nos levar a uma situação mais radical. Não crer em nada pode nos levar a uma condição de niilismo. Essa palavra vem do latim, nihil, que significa nada. O niilismo é a redução a nada, negação de todo o princípio religioso, político e social. Quer dizer, nada presta, nada faz sentido. Essa é uma condição perigosa. Quando alguém está entrando em uma condição nihilista, a pessoa pode simplesmente não ver sentido no mundo, na vida, nas outras pessoas e pode ter tendência a fazer grandes bobagens consigo mesmo e com os outros. Então esse é o problema grave do ceticismo. À medida que nós nos entendermos como parte da criação divina, nós não conseguimos mais abordar o mundo desse jeito, de uma forma cética, de uma forma nihilista. Então, esse é o problema, acima de tudo, do ceticismo. Por isso, o Espiritismo busca unir ciência e religião de uma forma harmônica. O ceticismo e o nihilismo são parte do materialismo. O oposto ao materialismo é o espiritualismo. Mas qual a diferença entre espiritismo e espiritualismo? Bom, à primeira vista a gente pode pensar no materialismo e lembrar que o oposto é o espiritualismo e achar que talvez essas palavras espiritismo e espiritualismo sejam sinônimos. Só que elas não são. No capítulo 1 do que é o espiritismo, Allan Kardec nos diz que espiritualista é aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo.
E ele continua então nos dizendo: todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Quem quer que creia que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Assim, todos aqueles que acreditam que existe algo além desse corpo físico, eles são espiritualistas. E podemos pensar então, os católicos são espiritualistas, os protestantes também o são, os evangélicos o são, e nós espíritas também somos espiritualistas. Kardec continua dizendo: se adotei os termos espírita e espiritismo, é porque eles exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Assim, o espiritualismo é um termo amplo, que abrange todos aqueles que acreditam que existe algo além do corpo denso. Os espíritas são, então, uma classe de espiritualistas que, além de acreditar que existe algo além do corpo físico, ele nomina esse algo como sendo espírito, entende que o espírito nada mais é do que nós mesmos, sem esse corpo, e ainda acredita na comunicação entre os espíritos e nós. Por isso a gente pode dizer que espiritismo e espiritualismo, apesar de serem termos próximos, eles não são sinônimos. Conforme nós falamos antes, vamos voltar aqui ao aspecto religioso do espiritismo. Quando a gente fala em religião, muitas vezes nós pensamos em sacerdócio organizado, rituais complicados, dogmas e sacramentos. Mas no espiritismo nós não encontraremos nada disso. Já que ele é o cristianismo de volta na sua pureza e na sua simplicidade, o aspecto religioso do espiritismo, ele nos convida a restabelecermos essa ligação com Deus, nosso Pai Criador, diretamente, sem intermediários. Kardec ele fala a respeito desse aspecto religioso do espiritismo na Revista Espírita de dezembro de 1868. E lá ele nos diz assim: no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. E lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 5, Kardec diz novamente: o espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e recompensas futuras. Sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários, ou seja, resultados naturais da vida terrestre, e ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Assim, nós vamos vendo que nós podemos buscar a nossa ligação com Deus sem ignorar a nossa vivência com o semelhante, lembrando os ensinamentos de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Chegamos assim aos pontos principais da doutrina espírita, que estão definidos lá na introdução do Livro dos Espíritos, no seu item 6. O primeiro deles é esse: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou tudo e todos. Então o Espiritismo ele acredita na existência de Deus com essas características que nós lemos. Conforme nós tivemos oportunidade de comentar em outro estudo, cada uma dessas características traz uma consequência para nós. Por exemplo, a partir do momento que nós entendemos que Deus é soberanamente justo e bom, nós não mais nos revoltamos com as situações, procuramos sim soluções, procuramos crescer, tendo a certeza de que Deus nos ama e deseja o melhor para nós. Então, a compreensão real desse termo, que ele é soberanamente justo e bom, vai tirar de nós qualquer revolta. Outro ponto é que existem os mundos corpóreo ou material, que é esse nosso mundo físico, e o mundo invisível ou espírita, isso é, dos espíritos. O mundo corpóreo pode deixar de existir, mas o mundo espírita não. Então a realidade é o plano espiritual. O mundo físico é uma cópia imperfeita desse plano espiritual. Mas isso não quer dizer que nós não devemos valorizar a nossa vida aqui enquanto encarnados nesse planeta. Pelo contrário, a gente deve valorizar, aprender ao máximo, porque aqui nós estamos como se estivéssemos num curso no exterior. E um dia nós vamos voltar para casa, que é o plano espiritual. E o que nós fizemos aqui? Nós podemos pensar, como é que foi essa nossa passagem por essa escola? Será que nós conseguimos deixar essa escola, que é a Terra, mais bonita, mais agradável? O que nós retribuímos para os nossos colegas que convivem conosco?
ou pensando mais além para nós mesmos, quando nós voltarmos para essa mesma escola a partir da reencarnação. Outro ponto da doutrina espírita é que a alma é um espírito encarnado. Entre ambos existe um princípio intermediário, entre a alma e o espírito, chamado perispírito. Então nós somos compostos de 3 partes. Nós somos espíritos, revestidos por esse princípio intermediário chamado de perispírito, e quando encarnados, nós temos um corpo físico. Outro ponto interessante é esse. Os espíritos, eles possuem diferentes níveis evolutivos, morais e intelectuais, e evoluem através de ciclos de existências humanas na matéria densa e fora dela, na Terra e em outros mundos. Então aqui diz todo o nosso caminho evolutivo. Nós primeiramente somos criados simples e ignorantes, e através das encarnações, das reencarnações e também no plano espiritual, nós continuamos aprendendo e progredindo. Isso pode acontecer tanto no nosso planeta Terra como também em outros mundos. Outro dos pontos principais da doutrina é esse. A alma conserva a sua individualidade antes, durante e após a encarnação. Isso nos lembra que nós não fomos criados no momento da concepção. Nós já existíamos antes de encarnarmos. E durante a encarnação, nós compreendemos que mantemos a nossa individualidade e depois dela também a conservamos. Nós não nos diluímos num todo, nós continuamos mantendo a nossa individualidade. Os espíritos atuam constantemente nos mundos moral e físico. Então nós estamos constantemente em troca com o plano espiritual e eles influindo na nossa vida, aqui enquanto encarnados. Os espíritos, eles são atraídos em função da sua natureza moral. Então, de acordo com a nossa evolução, nós atraímos seres semelhantes a nós. Se nós nos esforçamos para melhorar, esses espíritos com a mesma intenção, com essas conquistas, também se aproximam de nós. Assim, somos nós mesmos que definimos quem é a nossa companhia espiritual. A moral dos espíritos superiores é a de fazer o bem. Quanto mais evoluído, mais experiente no bem o espírito é. E, finalmente, não há faltas irremissíveis, ou seja, sem perdão. A perfeição é o nosso destino final. Mesmo se nós errarmos, esse erro vai servir para nós aprendermos. E ninguém vai ficar perdido no meio do caminho. Como nós vimos, todos nós temos um destino. Agora, o ritmo da marcha desse nosso progresso vai ser de acordo com a vontade de cada um. Por esses pontos principais, nós entendemos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Nós vimos no início da nossa expositiva uma colocação lá no Evangelho de João, no capítulo 14, em que Jesus diz que nos enviaria um novo Consolador, que ficaria conosco para sempre. Como é que Allan Kardec comenta a respeito disso? Nós pegamos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação espírita, no capítulo 6. O capítulo 6 se chama O Cristo Consolador. No item 4, nós lemos: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Vejam que interessante o texto. Conhecimento das coisas. O Espiritismo é uma ciência, nos permite aperfeiçoar o nosso entendimento de mundo. O homem sabe de onde vem e para onde vai. Filosofia. Aplicar esse conhecimento para explicar essas questões tão importantes, tão fundamentais, que acompanham o homem desde que o homem existe. Quem sou eu, para onde é que eu vou, de onde é que eu vim. E também atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus. Isso é uma religação, religare, então é uma religião também. E com isso ele consola pela fé, como nós já falamos, uma fé que nos permite criar convicção, e pela esperança, porque nos permite entender claramente que o que eu faço nesse instante vai influir para os próximos séculos e milênios das minhas vidas. A respeito disso, muita coisa pode ser deduzida a respeito do Espiritismo, como, por exemplo, o entendimento sobre a chamada perda de entes queridos. Nas questões 934 a 936, é abordado esse tema, perda dos entes queridos. Perda eu coloquei entre aspas, porque, já que a vida existia antes da nossa encarnação e existe depois, ninguém fica perdido, porque o nosso anjo guardião está sempre ligado a nós em pensamento. E, em segundo lugar, o vínculo de amor que nós temos com todas as pessoas que nós queremos bem nunca se acaba, nem mesmo com a morte do corpo. Então essa perda é muito relativa.
Allan Kardec comenta após a resposta à questão 936 o seguinte: pelas provas patentes que ministra, quer dizer, provas claras que ensina da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta, nos permite manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Observemos, o Espiritismo não nos ensina a ser indiferentes à morte, a sermos frios em relação à partida de alguém de volta para o mundo espiritual. Ele reconhece que é uma dor, só que junto com essa dor não pode vir o desespero, a falta de esperança, a revolta. Isso que o Espiritismo nos ensina. Essa continuidade da afeição e das relações é, acima de tudo, em pensamento. Nós, pelo pensamento, podemos enviar boas mensagens àqueles que nos antecederam na volta ao mundo espiritual. Essa é a continuidade que se mantém. Eles não ficam à nossa volta naturalmente. Eles continuam o seu processo evolutivo e, se Deus quiser, nós nos encontraremos, quando nós chegarmos também de volta à pátria espiritual. Continuando, Kardec diz: com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado, quer dizer, isolado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Acima de tudo, o nosso anjo guardião. Ele não está necessariamente junto, fisicamente, da gente, mas está sempre ligado a nós em pensamento. E sempre nos traz boas inspirações, boas intuições e energias saudáveis. Quanto mais nós nos dedicarmos ao bem, pela prática do bem mesmo e também pela sintonia boa que a prece nos traz, mais nós vamos nos qualificar a receber essas boas inspirações. A codificação espírita, então, é composta de 5 obras, chamadas de obras básicas. A primeira obra, lançada em 18 de abril de 1857, é o Livro dos Espíritos. Ele traz toda a base, toda a espinha dorsal da doutrina espírita e também é um tratado filosófico sobre o espiritismo. Filosofia, portanto. Em 15 de janeiro de 1861 foi lançado o Livro dos Médiuns, focado na parte científica, como é que funcionam as interações entre os planos. Em 15 de abril de 1864 foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Este inteiro um tratado de moral. Não só moral espírita, mas moral independente de credos religiosos. É um livro que serve para todos os credos, porque ele aborda a questão da moral e das leis de Deus. Não necessariamente as leis do Espiritismo. O Espiritismo nunca disse que fora do Espiritismo não há salvação. Fora da caridade é que não há salvação. Em 1º de agosto de 1865 foi lançado O Céu e o Inferno, extensão da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações presentes e futuras. E em 6 de janeiro de 1868 foi lançado A Gênese, também uma extensão da 1ª parte do Livro dos Espíritos, que fala das causas primárias. Deus, como é que nós entendemos melhor a nossa criação e o nosso Criador, e também fala sobre os milagres e as predições do Evangelho segundo a doutrina espírita. Essas são as 5 obras básicas. Básico não tem a ver, não tem nenhuma relação com ter um conteúdo simples ou básico. Esses livros merecem que nós fiquemos décadas estudando eles. Nós vamos ficar anos, décadas estudando, e sempre vamos ter lições novas a aprender, especialmente para aplicar na nossa vida. Além desses 5 livros, também tem uma outra série de obras que Kardec lançou que nos ajuda muito. Uma delas lançada em 8 de junho de 1859, que é o Espiritismo. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele à frente. E em 1º de janeiro de 1858, foi lançado o primeiro número da Revista Espírita, uma publicação mensal que Kardec manteve até a sua desencarnação, em março de 1869. E alguns anos depois, a revista também continuou sendo editada por companheiros de trabalho de Allan Kardec. Vamos falar então sobre esse livro aqui, o que é o Espiritismo, lançado entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, em 1859, justamente entre esses dois. O próprio Allan Kardec recomenda esse livro como sendo a obra inicial para nós estudarmos o Espiritismo. Isso ele recomenda lá no capítulo 3 da 1ª parte do Livro dos Médiuns. Recomenda como sendo esse o livro inicial para nós estudarmos. Mas ele não serve só para iniciantes. Nós frequentemente pegamos pontos aqui do livro que é o Espiritismo, porque ele explica de uma maneira muito didática, muito clara e complementa muito a codificação espírita. Então, fica a sugestão dessa obra ser lida. A primeira parte consiste de diálogos. Então, diálogo com um padre, com um cético e com um crítico. Vale a pena dar uma olhada nesses argumentos que são apresentados
por essas pessoas, um padre, um crítico, um cético, e como é que eles são explicados para essas pessoas por Allan Kardec. A segunda parte se chama Noções Elementares de Espiritismo. O próprio Kardec diz que é como se fosse um resumo de O Livro dos Médiuns. Uma série de temas são abordados. Por exemplo, a respeito dos espíritos, comunicação com o mundo invisível, qual é o fim providencial, qual é a ideia das manifestações espíritas, a respeito dos médiuns, suas dificuldades, suas qualidades, a respeito de charlatanismo, como se pode ter certeza sobre a identidade dos espíritos, a respeito de contradições e consequências do espiritismo. Quem quiser, todos esses temas são abordados em detalhe ali no livro que é o Espiritismo, vale a pena dar uma lida. Eu vou falar só sobre uma dessas consequências do espiritismo, que é a questão da certeza na vida futura. Kardec nos propõe o seguinte raciocínio. Eu tentei colocar num gráfico o que ele colocou em texto. Vamos supor que essa é a linha do tempo de vida de uma determinada pessoa, de uma encarnação, né? Num determinado momento ela nasce, aí passa um tempo, aí num dado instante ela está com 20 anos de idade e descobre que aos 25 anos de idade ela vai morrer. Como é que isso aconteceu? Não vem ao caso, é só um exercício didático, né? Então ela está com 20 anos e descobre que aos 25 anos ela vai morrer. Vamos pensar numa ótica materialista. Daqui a 5 anos então vai ser o seu fim. Fim entre aspas, né? Porque nós sabemos que a morte não é o fim de nada. É apenas um novo processo evolutivo. Uma pessoa aos 20, que descobre que aos 25 vai acabar, a tendência dela não é ficar trabalhando, se dedicando em prol de obter um patrimônio para continuidade, né, para a sua vida, afinal de contas está para acabar mesmo. Não vai querer juntar uma rede de amigos para lhe amparar. Então ela tende a ter uma visão mais irresponsável da vida. Agora vamos pensar que em vez de essa pessoa saber que aos 25 anos ela vai morrer, ela descobre que ela vai morrer aos 80. Então ela está com 20 anos e descobre que ainda tem 60 anos para o seu fim. A postura já vai ter que mudar um pouco. Ela vai ter que trabalhar um bocado para construir um patrimônio, para quando ela chegar na sua idade madura, ela ter como se sustentar, como ela viver bem. Vai ter que montar uma rede de amigos para também a ampararem na sua idade mais madura, né? Então ela já tem uma atitude mais responsável em direção à vida. Agora vamos aplicar o conceito do espiritismo nisso. Nós vivemos uma grande linha de vida de vários e vários milênios, quem sabe até milhões de anos, em que nós não sabemos bem quando é que começou. Um dia nós começamos, né? Fomos criados por Deus. Não sabemos como começou, mas temos diversos períodos encarnados, que eu marquei nesses segmentos azuis, e períodos na erraticidade, que é o período entre encarnações, como Kardec nos define na questão 224 de O Livro dos Espíritos. Então nós temos uma série de períodos encarnados e desencarnados na erraticidade. E esses 80 anos aqui, que parece uma montanha de tempo, na verdade é um pedacinho aqui dessa grande reta de vidas que nós temos vivido ao longo desses últimos séculos, milênios, quem sabe milhões de anos. Parece tanto, né, se a gente olhar só os 80 anos, mas isso é apenas um pequeno segmento dessa reta. E essa reta não vai ter fim. Se a pessoa, sabendo que tinha 60 anos para o seu fim, já tem uma atitude mais responsável em relação à vida, imagina sabendo que não existe esse fim. Tudo que eu fizer de bom agora, eu vou colher esses frutos desse bem ao longo dos próximos séculos e milênios das minhas vidas. Tudo que eu fizer de errado agora, eu vou ter que ficar consertando nos próximos séculos e milênios da nossa vida. Isso aumenta muito a responsabilidade que nós temos em relação à nossa existência. Cada minuto, segundo da nossa existência é uma oportunidade de ouro para nós fazermos o bem ao nosso semelhante e, por decorrência, a nós mesmos. Kardec diz no capítulo 2, item 100, o seguinte: passando assim a vida futura, do estado de teoria vaga e incerta ao de fato conhecido e positivo, aparece a necessidade de trabalhar o mais possível, durante a vida presente, que é tão curta, em proveito da vida futura, que é indefinida. Nós só temos um instante para nós nos melhorarmos. É o presente, né? O passado serve para nós aprendermos com os acertos e erros. E o futuro nós estamos construindo agora. Por isso nós temos que trabalhar ao máximo na vida presente. Cuidado com o termo trabalhar. Trabalhar não significa ficar 12, 15 horas no escritório, trabalhando, ralando.
O Livro dos Espíritos, na questão 675, amplia esse conceito. Toda ocupação útil é trabalho. Nós temos sim que nos empenhar em prol do bem de todos que se acercarem de nós. Seja 2, 3, 10 mil, 20 mil pessoas, todos que chegarem a nós, nós temos que fazer todo o possível para fazermos o bem a essa pessoa. Não interessa a quantidade, interessa a qualidade do trabalho que nós fizemos em prol do bem dessa pessoa. E creiam, sem gastar um centavo e sem passar horas e horas se dedicando ao trabalho voluntário, todo santo dia nós temos a oportunidade de fazer o bem a muita gente. Desde um simples bom dia até ouvir um desabafo de alguém, ou então encaminhar alguém para um auxílio que a pessoa necessite em termos morais ou materiais. Basta a gente estar vigilante, quer dizer, atento, desperto. Sempre temos oportunidades demais de fazer o bem. Isso um dos pontos, que é abordado ali no livro O que é o Espiritismo. A terceira parte, que Kardec diz que é como se fosse um resumo de O Livro dos Espíritos, tem perguntas e respostas relativamente breves sobre 58 temas. Exemplos: onde se localiza a alma, quando a alma se une ao corpo, como surgem gênios em classes sem cultura intelectual e crianças bondosas em meios perversos, por que não lembramos de nossas vidas passadas, Deus criou o mal, por que vemos homens maus prosperarem e homens de bem em aflição, qual a causa dos sonhos, o que se sente durante e após a morte do corpo. E por aí vai, uma série de assuntos bastante interessantes, abordados de uma forma bastante sintética aqui nesse livro, o que é o Espiritismo. Bem menor do que as obras básicas, mas bastante profundo, como a gente pode ver. Espero que pelo menos alguns tenham ficado curiosos para ler esse livro, Vimos muito sobre o que é Espiritismo, mas é importante nós sabermos também o que não é Espiritismo. E, em essência, tudo que envolva rituais, envolva quaisquer coisas materiais, isso não é Espiritismo. Nós somos espíritos. A nossa ligação com quaisquer planos da vida, encarnado e desencarnado, deve ser, acima de tudo, pelo pensamento. Kardec, no livro que é o Espiritismo, no segundo diálogo com um cético, diz o seguinte: longe de ressuscitar a feitiçaria, o Espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, artimanhas, amuletos e talismãs, ao reduzir os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem sair das leis naturais. Não existe o sobrenatural. Existem leis da própria física e também do mundo espiritual que nós ainda não conhecemos. O sobrenatural não existe. E essa é a ideia do Espiritismo. Eliminar o sobrenatural. Colocar tudo de uma forma lógica. E, acima de tudo, respeitosa com os espíritos. Sem rituais, sem tentar obrigar ninguém a nada, Continuando o que Kardec diz. Se antes de apedrejarem o Espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos ao capricho de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado. Isto nos leva à conclusão de que os médiuns não são feiticeiros. Porque a feitiçaria, frequentemente, tem a ideia de buscar burlar as leis e obrigar alguém a fazer alguma coisa. Nós não obrigamos ninguém a nada. Essa é uma das leis importantes que o Espiritismo nos ensina. E alguns credos tentam fazer um uso distorcido da palavra Espiritismo. Por exemplo, vamos pegar uma passagem do Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 10 e 11. Altamente utilizada essa passagem para buscar fazer pouco da imagem do Espiritismo. Em uma tradução disponível no mercado de uma Bíblia que não nos cabe aqui dizer de que credo é, diz o seguinte: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos. Curioso é espiritismo, uma palavra criada por Allan Kardec há 154 anos atrás, ser citada em uma passagem do Velho Testamento que tem 3.500 anos. Meio incoerente. A gente pode pensar em relação a atualização de conceitos. Será? Vamos pegar uma tradução dessa mesma passagem diretamente do hebraico, sem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de preconceito religioso. Ela diz assim: não se achará em ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiros, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago e semelhante, nem quem consulte o necromante e o adivinho, nem quem exija a presença dos mortos. Vejam que a palavra original necromante passou a ser chamada espiritismo. A necromancia não tem rigorosamente nada a ver com o espiritismo, porque é uma prática de adivinhação que frequentemente usa rituais
até desrespeitosos, pegando crânio, por exemplo, do corpo físico que a pessoa utilizava para tentar obrigá-la a aparecer, e frequentemente ainda é paga, né? Então é tudo menos espiritismo. Então cuidado com esse tipo de tradução. O espiritismo é muito claro em falar que não se pode exigir a presença de quem quer que seja. E portanto essa passagem do Deuteronômio também está coerente com os preceitos espíritas. Então, um pouco de dica sobre o que não é espiritismo. Tendo visto esses conceitos, nós podemos pensar como é que a gente reconhece um espírita. Será que alguém que vai passando na rua, a gente pode dizer, olha, esse é espírita? Não, né? Porque não tem nenhuma característica física, nada que nos diferencie fisicamente das outras pessoas. Nós elencamos aqui algumas perguntas que nós podemos fazer. Será que pela frequência de reuniões da casa espírita, quanto mais frequenta, mais espírita é? Será que é pelo número de passes que aplicou ou recebeu? Será que é pelo número de palestras que fez ou assistiu? Naturalmente que não, né? Claro que vir ao centro e participar dos estudos e das palestras ajuda no nosso aprimoramento, porque facilita o nosso entendimento a respeito de nós mesmos e também da vida. Mas não é por características externas que se reconhece o verdadeiro espírita. Se nós ouvirmos ou proferirmos 10 palestras e nada fizermos de diferente para nos melhorar, se nós não pararmos para pensar, não na vida do outro, mas na nossa própria vida, no que nós podemos fazer, será que nós estamos realmente aproveitando essa oportunidade da melhor maneira possível? Se nós pensarmos um pouquinho como é que era no passado, hoje ser espírita é socialmente aceito. Ainda que algumas pessoas às vezes se afastem ou façam uma cara de quem não gosta muito quando a gente se declara espírita. Não é como no começo do espiritismo, em que os médiuns, para poder participar de reuniões mediúnicas, eles tinham que ser fichados na polícia. Ou ainda quando, no nosso próprio país, a gente tinha uma religião oficial e nenhuma outra religião era permitida que fosse professada. Hoje nós temos a facilidade de encontrar as obras básicas, que foram escritas naturalmente em francês, todas elas traduzidas para o português. Nós temos uma obra vastíssima da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, escrita já direto no português, bibliotecas à nossa disposição, a internet que nos possibilita ouvir rádios espíritas como a Rádio Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, sites de centros espíritas, palestras como essas que nós vimos aqui no GCAF, que podem ser ouvidas e baixadas lá no computador. Isso significa que hoje em dia nós precisamos intensificar os nossos estudos para realmente conhecer o que é a doutrina espírita, para saber o que é espiritismo, o que se faz passar por espiritismo e vai contra aqueles princípios compilados e organizados por Allan Kardec. Allan Kardec, comentando as características do homem de bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós abreviamos aqui, ESE, no seu capítulo 17, ele comenta essas características do homem de bem no item 3. E no item 4 ele nos diz o seguinte: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados assim expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Logo, o estudo é necessário para que nós possamos bem compreender e a prática mais ainda para que nós possamos bem sentir o espiritismo. E o que então vai nos levar ao espiritismo? A nós sermos homens e mulheres de bem, verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas. Mas não adianta só a gente falar ou participar, é necessário a gente se conhecer e se transformar. E será que a gente pode concluir que o espírita é assim um ser evoluído ou melhor que os outros? Claro que não também, né? Todos nós somos seres, espíritos, buscando a nossa evolução. O Espiritismo, conforme o Endo já nos lembrou, diz que fora da caridade não há salvação. Então, independente da crença, o mais importante é a nossa prática no bem. O espírita verdadeiro, ele não é um ser perfeito, nem evoluído ainda, está a caminho, né? É alguém que vai se esforçando para evoluir, mas que ainda não conquistou todas as virtudes. Nós caímos muitas vezes, dizemos coisas que não devemos dizer, mas aos poucos e constantemente nós vamos procurando melhorar, procurando domar essas nossas inclinações mais. Mas para nós percebermos que temos inclinações mais, é preciso que nós nos conheçamos. E aí sim nós tenhamos vontade de mudar. Nós, por exemplo, quando nos magoamos, quando alguém nos diz alguma coisa que pode nos ofender, e ficamos ressentidos, chateados, isso já é uma inclinação má que nós precisamos mudar. Nós não precisamos viver assim. É algo que nós precisamos melhorar. Bom, falamos de espiritismo,
Mas e nós com o Espiritismo? Vamos relembrar aquele tríplice aspecto? Como ciência, o Espiritismo ele nos convida ao estudo. Bom, sendo uma ciência, como é que a gente tenta aprender uma ciência ligada aqui às coisas materiais, às coisas da Terra? Nós, se queremos aprender algum ofício, alguma ciência, nós nos dirigimos a uma escola, nos matriculamos num curso. E como é que nós estudamos a ciência espírita? De várias maneiras. Nós podemos fazer sozinho, através do estudo das obras. Podemos frequentar, então, palestras e principalmente participar de grupos de estudos que facilitam essa troca de ensinamentos, de entendimento do que está escrito nesses livros. E é por isso que as casas espíritas elas oferecem palestras e grupos de estudos. No grupo de estudo a gente pode estudar de uma forma mais sequenciada todos esses temas que são apresentados nos livros das obras básicas. Kardec já nos diz que é um estudo contínuo. A gente vai estar sempre aprendendo. Mesmo que a gente releia um texto, cada vez que a gente vai ler, a gente vai ter já algum conhecimento a mais, alguma vivência a mais, e vamos poder interpretar de uma maneira melhor, mais profunda. O Espiritismo ainda, como filosofia, ele nos convida ao aperfeiçoamento. Então nós refletimos a respeito dos nossos sentimentos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Nós somos convidados a participar da vida, a refletir sobre a continuidade dessa vida, as consequências das nossas ações. E esse aperfeiçoamento é tanto o aperfeiçoamento moral como intelectual, já que nós estamos estudando. E no seu aspecto religioso, o Espiritismo ele convida-nos a conhecer e a vivenciar a moral de Jesus, religando-nos a Deus, buscando a assistência dos bons espíritos, através da nossa mudança de pensamentos, de atos, e com essa sintonia nova buscando nos melhorar. Assim, o Espiritismo ele nos convida a ser cristãos. E o que nós podemos fazer, assim, em termos práticos, para começar esse estudo, para meditar a respeito da vida e aprender sobre os ensinamentos de Jesus, ligando então esses 3 pontos de ciência, filosofia e religião? Aquilo que nós conhecemos no meio espírita como o Evangelho no Lar. Vamos falar brevemente a respeito do que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma reunião semanal da família, em dia e hora previamente estabelecidos e de duração de 30 a 60 minutos para o estudo do Evangelho, a luz da doutrina espírita e a oração em conjunto. Bom, e se a família não quiser participar? Não tem problema, a gente pode fazer esse estudo sozinho. Claro que a gente sempre deixa o convite para quem quiser participar conosco. O importante é a gente ter essa rotina de dia e hora estabelecidos, porque a espiritualidade também se compromete conosco nesse horário para nos auxiliar nesses estudos. Para que serve o Evangelho no Lar? Suas finalidades são estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira programada, criar o hábito do estudo evangélico e da oração em família, higienizar os pensamentos no lar por meio de ideias e sentimentos elevados em momentos de prece, paz e união, fortalecer os laços da afinidade familiar. Todas as pessoas integrantes do lar, incluindo as crianças e eventuais visitantes, podem participar. No início nós ficamos um pouco tímidos, às vezes, para falar do Evangelho, para fazer a prece na frente um do outro, mas vale a pena nós insistirmos, ainda mais uma coisa tão positiva, né? E como fazer? Também não tem nenhum mistério. As linhas gerais são as seguintes: a leitura de uma página de um livro de mensagens, como Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, visando a harmonização e a sintonia de todos. É para nós quebrarmos aquela ligação do que nós estávamos na agitação do mundo e agora pararmos para começarmos o nosso estudo. Esses livros, por exemplo, um deles citado aí é o Fonte Viva. Nesse livro, o autor espiritual, Emmanuel, que também é o autor de todos esses outros livros citados, ele pega um trecho da Bíblia e depois comenta, faz o comentário desse trecho ligando com a nossa vida cotidiana. Isso já nos ajuda então a harmonizar os pensamentos. Fazer a prece inicial. A prece, como nós estudamos no Espiritismo, tem por finalidade agradecer, pedir e louvar a Deus. Mas no início dessa reunião nós podemos fazer essa prece pedindo a proteção dos espíritos, a sua assistência. E lembramos que não precisa ser uma prece decorada, é algo espontâneo. Passamos então para a leitura e comentários do Evangelho segundo o Espiritismo ou de página evangélica, com a participação de todos os presentes. O estudo poderá ser enriquecido com histórias ou narrativas de fatos reais, vinculadas naturalmente ao assunto. Por exemplo, se nós lemos um trecho a respeito da indulgência, nós podemos relatar algum fato do noticiário ou da vida de cada um que exemplifique o que foi lido. Essa leitura do Evangelho pode ser sequenciada e aí vai se anotando em cada reunião onde se parou, ou pode se abrir o livro ao acaso.
podem ser feitas vibrações pelos familiares, amigos, enfermos e outros. Caso se deseje, essa vibração é feita unindo os pensamentos, com alguém os conduzindo por meio da palavra, pensando nesses familiares, nesses amigos, nesses enfermos, em situações felizes, saudáveis e em paz. E por fim, tem a prece de encerramento, agradecendo esses momentos de estudo, pedindo proteção para a semana que se inicia, por exemplo. Há ainda algumas outras recomendações do site da Federação Espírita Brasileira, no item Campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Lá se pode ter então mais orientações a respeito do Evangelho no Lar. Assim, nós esperamos, com esse estudo, ter ampliado o conhecimento de todos a respeito do que é e do que não é o Espiritismo, rogando que Jesus continue nos amparando, fortalecendo, para que cada dia nós possamos melhorar um pouquinho mais. Aqui estão as nossas referências e convidamos a todos para fazermos uma prece agradecendo esses momentos de estudo. Querido Mestre Jesus, como é bom relembrarmos as suas palavras e termos cada vez mais a convicção do teu amor por todos nós, do amor de Deus, nosso Pai, que nos conduz na vida, que nos auxilia a sermos cada dia melhores, que nos ajuda a enxergar o que precisamos melhorar e que nos auxilia a ver no próximo nosso irmão, filho de Deus como nós. Ajuda-nos, Mestre, a cada vez ampliarmos essa fé, caminharmos com passos mais seguros, tendo a certeza do amparo, do carinho, da proteção. Auxilia-nos a querermos estudar mais, conhecermos melhor a vida e a nós mesmos, a ampliarmos, dividirmos com todos essa alegria que sentimos por conhecer melhor como teu amor é grande por nós. Graças te damos sempre, Jesus, continua conosco. Que assim seja.